assim, das Ai, 2 que legal. entrei em contato com Tá o cliente. vendo como é que é bom Meu a Deus! gente ter essa percepção? Deixa eu dar um lenço, Uhum. Então, assim, no seu caso, né, porque ficou estranho. Eu falei pra Elisângela, a gente conversando no grupo, falei: "Mas eu tinha visto em algum lugar que era hoje, mas daí a gente não recebeu o link". Foi não, aonde? e No você vê, YouTube? eu coloquei, então, a minha equipe nova, ela tá um pouco perdida. Mas, assim, eu nem. Depois eu comentei com eles falaram assim: Lê, aquela aula, aquela live de abertura seria mais umas boas-vindas para quem nunca nem te viu, porque é o que Uhum. eles estão divulgando, né? Então, assim, as Hum. meninas não perderam nada e elas podem vir assistir, porque ficou salvo lá no feed. Eu falava, mas eu gosto de ter elas comigo, que nem a Carmen entrou, a Elaine entrou. É gostoso, porque dá um up, né? Sim, e foi no Instagram? Uhum. Porque no horário, eu ainda entrei lá no Instagram, falei, deixa eu confirmar se era hoje Então, mesmo e tal. Só que não apareceu que você estava em live. então, sabe o que está acontecendo? Como nós estamos tendo um alcance muito bom sem pagar, né? Porque eu estou assim com 161 mil contas alcançadas com meu conteúdo sem pagar. Então, quem está lá é porque realmente gosta do meu conteúdo. Só que eles forçam a gente a pagar. E aí eles começam a não entregar. Então, o que, que eu vou pedir para vocês hoje, que a gente vai ter a nossa segunda, né? Que seria Uhum. interessante que vocês estivessem lá, vou falar um pouco mais, e vou convidar, porque a gente começa amanhã, né? A semana Mente Magra gratuita, para vocês me ajudarem a colocar coração lá na live e encaminhar para as pessoas. Pelo menos para as Uhum. 10 primeiras. Mesmo que não tenha interesse, a pessoa recebe, o Instagram vê que o conteúdo está indo, sabe? Então, eu vou Uhum. pedir isso para vocês me ajudarem hoje, para ver se Sim. a gente consegue entregar o conteúdo, né? Mas Uhum. a gente está aí faltando pouco, não sei se você está fazendo a desparasitação, né? Ah, não consegui acompanhar, Letícia. Depois você faz, olha, gente, é assim, é o que eu estava explicando ontem para minha aluna que está fazendo as mentorias agora individuais, né? Que ela falou, Lê, tá tudo fantástico, tá tudo lindo, maravilhoso, mas eu tenho medo da hora que acabar. Eu falei, gente, não tem que ter medo. A gente precisa entender que isso é um processo contínuo na vida da gente, né? E com mudanças, tá, meninas? Isso que eu quero que vocês entendam, que é muita mudança, né? Porque uma hora a gente faz uma estratégia, a gente acha que aquela estratégia é maravilhosa e a gente continua por um tempo, que eu ensino vocês. E eu estou sempre motivando a vocês mudar também a estratégia. Então, a gente fazia os shots, a gente tomava os shots, que inclusive eu vou gravar um shot agora, que vocês vão deixar congelado. Eu quero fazer coisas que vocês tenham praticidade na vida de vocês, né? Então, a gente vai continuar tomando shot, sim, só que depois dessa minha última imersão, o caldo de osso, gente, ele veio para fechar tudo. Entendeu? Em vez da gente ficar gastando com colágeno, com proteína a mais ali, né, que a gente tem que tomar, que é o meu caso, que eu tô sempre com deficiência, e aquele monte de suplemento, eu tô suplementando com uma xícara de calda de ossos de manhã. E eu vou falar uma coisa para vocês: em uma semana, eu consegui ver diferença na minha pele. Sim, eu estou impressionada, porque eu tenho, assim, como eu emagreci muito, eu não tenho pelanca, mas eu sentia que a minha pele já estava ficando com aquelas nervuras. E aí, Uhum. quando eu vou consultar com o Dr. Wesley, toda vez ele fala, Lê, seu nível de proteína está baixo, e na sua idade isso é muito significativo, na nossa idade, né, depois dos 40, perto ali dos 40, é muito significativo, porque a gente perde proteína muito fácil. E a gente tem que repor. E eu não dou conta. Mesmo comendo, mesmo tomando, tomo um saquinho que eu acho horrível aquilo, eu não consigo suplementar. E aí eu mandei para ele ontem. Gente, faz o quê? Uma semana que eu tô tomando certinho. Porque eu já tomava, mas não de manhã, que ela fala que é a primeira dose que você dá no seu corpo. Olha a importância, né? Que a gente dá no primeiro momento para o corpo. Então, meu corpo está trabalhando o dia todo com aquela proteína que eu dei, né? Então, são coisas que a gente vai mudando. Então, são as estratégias. E o mais importante, todas as vezes que a gente lança um desafio,
que essas 4 aulas, elas não são tão direcionadas a desafio, é diferente, tá? Ela não é direcionada a desafio, elas vão abrir a mente das pessoas que acham que para emagrecer é sofrer. Então, essas aulas vêm para isso. E depois vem os 50 dias propriamente ditos ali, né? E aí, logo em seguida da aula, a aula é uma aula gravada, toda cheia de produção, né? Acabando a aula, eu entro ao vivo. E aí eu entro para conversar, eu entro para tirar dúvidas, eu entro para falar um pouco mais do que a gente faz, né? E esses desafios, eles vêm para limpar o nosso corpo. Então, a importância da desparasitação, de estar fazendo o desafio dos ovos que a gente está fazendo essa semana, é importante, porque os ovos, ele dá uma carga boa de proteína para o corpo, né? Para trabalhar super bem, e ele faz uma limpeza. Porque o tempo todo a gente está aí se intoxicando, né? Que foi o que eu falei na aula de ontem. É a luz, é o creme, é a pasta de dente, e não tem como a gente ficar sem, porque a gente precisa desses componentes, né? A gente pode ficar sem o creme hidratante? Até pode, mas a pasta de dente, a gente vai ficar em busca aí de uma sem flúor, sem não sei, é difícil, né? Então a gente se intoxica e a gente faz a limpeza. Aí a gente vem com a cintura de coentro, né? Que a gente estava tomando, ou o próprio chá. Então, é importante a gente ter essas estratégias para a gente poder estar fazendo essa limpeza e continuar o nosso emagrecimento. Então, a gente emagrece, dá a pausa, o corpo acostuma, começa de novo, né? A gente entende o nosso corpo, entende o que está acontecendo até com o universo, olha que incrível, né? Que agora a gente tem até isso para poder ajudar, porque a gente gera uma situação de estresse para a gente, né? Aconteceu ali no teu trabalho, você tá, mas peraí, não, eu já sabia que ia acontecer isso, então eu não preciso ficar nervosa. Tá tudo bem, né? Então, eu acho tão legal tudo isso, esse processo de autoconhecimento, né? E os 50 dias agora no final do ano, ele vem para isso. Está sendo muito desafiador para mim também, né? Eu gosto de dividir isso com vocês, porque, assim, eu falo, gente, mas eu faço isso faz 8 anos, mas parece que quando eu vou lançar, quando eu vou abrir as vagas, quando eu vou preparar o meu público, parece que é a primeira vez. Então, eu fico ansiosa do mesmo jeito, não sou ansiosa, mas eu estou pelo fato do lançamento. Eu confundi data, eu fiz um monte de coisa aqui ontem mesmo, e foi por volta desse horário que eu descobri que as datas estavam todas erradas. E eles são novos, então eles não estavam entendendo nada. E eu falava, não pode ser essa data, não pode ser esse dia, tem que ser esse, tem que ser esse. E aí virou aquele trupé, e aí eu decidi, aí foi o meu maior desafio ontem, foi esse. Eu decidi me encontrar com a minha equipe, que eu conheço só o menino. O menino foi meu aluno do pré, gente, olha que bonitinho, né? E hoje ele está com 27 anos, e agora trabalha com isso, ele veio me ajudar. E a namorada. E aí eu resolvi que eu ia me encontrar com eles para a gente poder alinhar algumas coisas do lançamento, tal, das aulas. E aí a mãe dele resolveu me receber. Gente, foi muito desafiador. Eu acho que eu fazia anos que eu não me via naquela situação. Eu estava de jejum de 24 horas. E eu passei no Carrefour para pegar umas coisas. E eu falei, vi um saquinho de castanha de caju. Eu falei, eu vou comer essa castanha, porque vai que eu preciso comer alguma coisa que não está dentro, né? Ai, meu Deus, eu falei, bom, vou comer. Comi a castanha e tal, já preparada, né? Cheguei na casa dela. Gente, fazia muito tempo que eu não me deparava com aquilo, Simone. Ela serviu um café, aí já não era horário de eu tomar café, porque era 4:30 da tarde, mas eu falei, bom, uma xícara de café, tudo bem, né? Que eu pus na boca, assim, não era café, né? Era açúcar com café. A minha língua assou na hora, na hora. Aí eu pus a xicrinha do lado, pus um guardanapinho meio tampando assim, né, a xicrinha. Aí ela veio com misto quente, pão de padaria, margarina, requeijão, bolo. E aí ela falava, come, come. Bom, enfim, gente.
Fazia anos que eu não comia um misto quente na minha vida, comi um misto quente, agradecendo, porque aquilo era um alimento, eu não podia nem condenar, né? Comi um misto quente, depois comi um pedacinho de bolo, mas o café eu não consegui. Eu enrolei, aí ela pôs uma Coca-Cola. Você não vai nem tomar uma... Não, eu falei, mas a Coca-Cola eu não tomo mesmo, eu não sou muito fã de refrigerante. Foi uma saída. E o café eu não consegui. Não consegui. Aí ela veio com uma garrafa de água gelada, aí eu pus no copo, esperei a água ficar naquele processo, né? E assim, eu me vi tão encurralada numa situação que eu queria agradar, porque eles não conheciam o meu estilo de vida, mas eu também poderia ter falado, não, não vou comer nada, porque eu já comi, sei lá, podia ter arrumado, mas eu fiquei assim, eu me coloquei um pouco na situação que vocês vivem, né? Que vocês estão ingressando nessa vida, de chegar nos lugares e, de repente, não consegui mesmo, né? E tudo bem, porque aí eu cheguei aqui em casa, a minha funcionária já tinha deixado os meus ovos cozidos, que eu corri lá e comi já todos, porque eu falei, agora eu dou uma carga boa de proteína de baixa digestão, para eu poder comer antes da live. Comi os meus ovos, tomei mais um chá digestivo e tomei um probiótico. Dei uma carga boa de probiótico. Qual que eu uso, gente? Até quero mostrar para vocês. Eu acho que é interessante vocês terem em casa. Vou pegar, peraí. Eu acho interessante mostrar esse, porque tem o que a gente toma que é manipulado, que você pode ter, né? Mas esse daqui, eu falo que ele é uma carga boa, muito boa, tá? Então, ele me salva nessas situações. Por quê? Eu preciso proteger meu intestino. Não é meu estômago. Eu não senti nada, não senti uma azia, não senti um refluxo, zero, nada. Porém, eu sabia que hoje talvez o meu intestino pudesse travar, né? Ou soltar. Então, eu não queria isso. Tomei, tá normal, tá? Então, como que você toma? Após uma refeição errada, né? Assim que você percebe que não está dentro dos seus parâmetros, você vai lá e toma um flaconete, sem problema nenhum, tá bom? Isso aqui não tem contraindicação, é até para criança e adulto, ó, contribui para a saúde gastrointestinal, não é para o estômago, não como é que chama aquele trem, Simone? O quê? Para Que o pessoal toma para o estômago? digestiva? Não, aqueles tubinhos também que a pessoa toma depois que bebe. Aquelas coisas. Isso, aquelas coisas. Não é, tá? Isso aqui é para o intestino. Fala-se. Esse enterogermina, eu sempre dei para minhas crianças. É Sempre. maravilhoso, maravilhoso. Eu, às vezes, dá aquelas virose na escola, de diarreia, aquelas coisas, eu já corro na farmácia, eu compro isso aí e eles tomam. É uma bênção isso aí. Então, e você tem que ter em casa para você também, tá? Foi lá na feira, viu o pastel, comeu pastel, deu vontade. Pode comer, gente. A vida normal, não é a rotina, né? Aí o que você vai? Proteger teu intestino. Porque o que eu comi ontem lá, né, na casa da Elaine está entrando agora, pegou o bonde meio que andando, o que eu comi lá na casa dessa pessoa que eu fui ontem, ia prejudicar somente o meu intestino, porque ela ia encapar meu intestino. Comi farinha branca, que eu não estou acostumada, né? O açúcar entrou ali um pouquinho no bolo, o café que eu já deixei de lado, não tomei. Gente, se tem uma coisa que eu não tomo, é café com açúcar. Primeiro, que eu não consigo. E segundo, que assa a minha língua. É impressionante. Meu marido ligou, aí eu falei assim, você não vai acreditar, tô com a minha língua toda assada, fui obrigada a dar um gole, mas eu dei bem pouquinho, que eu sabia, porque a hora que ela pôs a garrafa sem o açúcar, eu falei, vai estar com açúcar, né? E tudo bem, o que a gente vai fazer? Eles não entendem, né, muito do processo. E agora, eles sendo a minha equipe, eu vou tentar colocá-los a par de tudo que a gente faz, até porque eles precisam emagrecer também, né? Então, estão super animados aí com o processo, e a gente vai fazer isso, sem a menor culpa, colocando as coisas em ordem, né? Simone, a tua situação que você estava de ter que voltar, de não estar conseguindo voltar para a sua rotina. Uhum. Até o meu filho de 7 anos gosta de café sem açúcar, o menino Delane, coisa mais bonitinha do mundo. Você acha? Já sente o gosto do café, né? Como é que tá, Simone? Vamos aproveitar que a gente está aqui.
Eu tô tentando me organizar, né, Letícia? Uhum. Porque, gente, foi demais esses últimos meses aí. Tive visita em casa umas 2 semanas. Aí Sai foi. muito fora da rotina, né, Si? Mas você Uhum. percebe que é mais fácil agora para voltar? Porque você já sabe o caminho, Sim. né? Sim. E Aham. agora, gente, esses 50 dias, quem faz tempo que não faz, vem fazer. É, Uhum. assim, é um up mesmo que a gente dá, sabe? Porque você já sabe tudo, o seu cérebro ama rever coisas que você já sabe, tá? Você já pegou um livro para ler que você já leu? É muito gostoso ler um livro que você já leu, porque você já sabe. Então, parece que o seu cérebro trabalha pensando no que vai acontecer lá na frente. Então, Uhum. os 50 dias que você já fez, o seu corpo, já está guardado ali, tudo que você aprendeu. Então, ele só vai desenvolver coisas a mais, tá? E a gente vê de outra forma, a gente entende, né, que o processo é muito mais completo. Então, é interessante refazer os 50 dias. Deixo a dica para todas vocês que estão no clube, né? Que têm esse privilégio de participar, participem. Lê, chegou lá na metade, eu não quero mais, eu quero fazer outra estratégia, até porque a gente vai continuar com as estratégias do clube, tá? O clube é uma coisa, 50 dias é outra. Quero participar dos 50 dias, dentro do grupo dos 50 dias, mas o clube é o clube, a gente não para com o clube, tá bom? A gente continua. Falando um pouquinho mais agora, bom dia, Cá. Falando um pouquinho mais agora a respeito da desparasitação, tá? Para quem tá fazendo juntinho ali comigo, que eu percebo, é a Bi Rocha e a Rossana, que está acompanhando ali, acho que elas estão 1 dia, 2 dias atrás, né? Que estão ali caminhando com a gente. E as outras meninas às vezes estão fazendo, mas não estão postando, não tem problema, porque a gente sabe que o importante é fazer. E a gente colocar ali, que nem hoje, ai, gente, voltei para o meu chazinho de manjericão, que eu amo, é um dos melhores para mim, foi o que eu descobri, foi o de manjericão. Porém, nós estávamos com a estratégia da lua nova, tá? Que era o chá de gengibre com cravo. Por que tomar esse chá? Vamos relembrar. A gente tem 2 etapas aí na desparasitação durante os 60 dias, porque são 2 meses, então são 2 luas novas, que a gente dá como é que eu poderia falar? Não é start, a gente dá uma carga melhor para o nosso intestino, para todos os órgãos, porque a desparasitação natural, ela atinge todos os órgãos. E a desparasitação com remédio, ela vai pegar só o intestino. Essa que é a diferença, tá? De fazer a natural e de tomar remédio. Pode fazer com remédio? Pode. Eu não faço, não gosto, porque eu acho que aqui não vai atingir o meu objetivo, que é matar todos os meus vermes, de todos os meus órgãos. Já ouviram falar que vai para o cérebro, vai para a bexiga, e vai mesmo, tá? E com a desparasitação natural, ela atinge tudo, todos os nossos órgãos, tá? E nessa semana que a gente dá essa carga melhor, por quê? Porque é a semana que eles se proliferam, que tem os ovinhos ali que estão nascendo, tá? Então, a gente pega aí, a gente mata todos, a gente pega na raiz mesmo do problema. E qual é o chá que é indicado? Cravo com gengibre, que é o mais forte, tá bom? Tomando aí, né, em jejum, que é o que a gente faz, depois a gente toma um antes do almoço e um pós-almoço, que é isso que a gente está fazendo, inclusive agora na última semana, que eu vou dar outras combinações de chás para vocês também. Vai guardando. Não estou fazendo agora, quero fazer depois. Vai lá e favorita, tá? E aí você vai ter. Ou é que como a gente favorita lá no teu particular, porque essas instruções eu mando tudo no particular de vocês, porque vocês são do clube. Inclusive, agora no final do ano, eu quero fazer algumas mudanças, quero conversar com vocês que são do clube, né? Para ver se vocês preferem um grupo mais fechado, que a gente possa interagir mais só com o clube mesmo, não ficar na comunidade, a gente pode tentar dar uma reformulada em tudo isso, tá? Porque eu quero pessoas engajadas. Embora, gente, a gente ache que lá no grupo não tem pessoas engajadas, porque não participam, elas estão e muito, muito, tá? Então, não vou ficar muito preocupada com isso, não, tá? Da participação, até porque um dia uma aluna chamou minha atenção, ela falou assim, Lê,
porque eu entrei no particular dela e cobrei, eu falei assim, você tá sumida, você não tá... Ela falou, Lê, você tá muito mal acostumada, porque na pandemia a gente ficava toda hora, você quer, a gente toda hora, e a gente não pode. Mas eu tô aqui, eu tô fazendo, tô com o meu resultado, vou te mandar para você ver. E realmente, ela estava linda, maravilhosa, continuando o processo dela, tá? Então, mesmo quietinha, todo mundo faz também, tá bom? Mas a gente gosta, né? Tá bom, pode ir, vai escutando, aumenta o volume aí, vai lá. Então, quais foram os sintomas que eu senti nesta semana, gente? Que a gente dá essa carga melhor para o nosso intestino da lua nova. Teve alguns dias que eu senti o meu intestino um pouco mais solto. Então, pode ser uma característica também que nós estamos liberando, tá? Ou o intestino um pouco mais preso. Lê, tô fazendo tudo certinho, mas naquela semana, uns 8 dias ali que a gente estava dando a carga maior, meu intestino prendeu um pouco. Pode ser também que teve uma reação, tá? Então, se observe, é importante isso, que vocês tenham esse ponto de vista, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Contar um pouquinho aí dessa situação que eu passei. Falar para vocês que nós estamos aí fazendo o desafio dos ovos, algumas estão, outras não, mas não vou mexer muito na estratégia, porque amanhã nós vamos começar, então, a Semana Mente Magra, tá? Com as aulas. Então, convide pessoas para participar. Eu vou pedir para vocês também, Simone, Elaine, Karina e outras que eu já entrei em contato. Eu vou precisar de vocês para a nossa semana que antecede a abertura das vagas, para a gente fazer participações em live, que eu vou estar conversando, falando um pouquinho mais do nosso processo aí, do que a gente faz, e aí eu trago uma convidada para falar um pouquinho do processo, tá? Lê, Lê, eu tô travada no meu peso. Ó, isso aqui é o requisitos de ontem, tá? A minha avó chega, ela some e volta, some e volta. Isso aqui é a farinha que eu comi ontem, viu, gente? Eu fico o dia inteiro assim agora. Isso aqui é uma dos sintomas que a gente tem quando a gente come algo que a gente não está acostumado no nosso processo. A gente percebe que realmente ele inflama o nosso corpo. Eu sinto duas coisas muito específicas, assim, é espingarro e dor nas articulações. Gente, a minha dor na articulação, ela vem assim, a hora que eu levanto da cama. É impressionante, tá? Comecem a observar isso em vocês. Então, mas Lê, eu não estou participando muito lá do grupo. Eu não estou muito focada. Eu não sei se eu sou um bom exemplo. Gente, vocês são sim, tá? Vocês já tiveram um resultado lindo. Só de vocês estarem aqui, junto com a gente, participando, né? Contribuindo com o grupo e contribuindo com a sua saúde, com o seu bem-estar, se preocupando em participar, em colocar em prática tudo que eu ensino para vocês. Gente, vocês estão participando sim, tá? E eu quero muito, muito mesmo que vocês venham falar um pouquinho do que mudou na vida de vocês. Não é nem o peso. De repente emagreceu, vamos colocar aí a Karina, que emagreceu mais de 40 quilos, a Elaine, que emagreceu mais de 18, a Simone, que emagreceu mais de 20, mas deu uma subida na balança, a Márcia também, né, não sei quanto que a Márcia eliminou aí, mas de repente subiu um pouco, tá ali meio travada. Gente, eu não quero que vocês falem que vocês, eu errei. Não, eu quero que vocês falem das conquistas de vocês. O que vocês conquistaram com o método Mulheres de Mente Magra? Né? Qual foi o melhor benefício que você teve? De repente, foi aprender a tomar água. De repente, foi ir ao banheiro com uma certa frequência, dormir melhor, não tomar mais remédios, né, para algumas situações específicas. Nem a Elaine se livrou de uma diabetes tipo 2, né? Eu tenho alunas que tomavam remédio para depressão, que hoje não tomam mais, porque só com a alimentação conseguiram controlar tudo isso, né? A ansiedade conseguiu controlar, a compulsão alimentar, eu consegui eliminar. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa por trás de uma balança, de um número, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, que a gente falar de um processo, claro que é lindo, eu quero que vocês falem lá no final, né? Porque eu vou perguntar, fulana, e aí, quantos quilos que você emagreceu, né? Com o método Mulheres de Mente Magra ou com um desafio que você participou. E a hora que você falar,
aquele peso todo que você vai pegar o peso maior que você conseguiu emagrecer, aquilo é uma força tão grande até para você voltar a ter esse processo de volta, entendeu? Porque você está ali motivando pessoas, incentivando pessoas que às vezes acharam que não tem mais condições, que está tudo perdido, que não consegue, né? Nós estamos aí com a família Cane de Cuiabá, né? Linda família, linda, gente, linda, elas vieram porque elas viram a mudança da Karina. E eu tenho certeza que não foi só na balança, não. Não foi só na estética, né? Foi em tudo que a Karina falava que ela estava conquistando ao longo do processo dela. E veio a família toda, uma família para se moldar, né? O pai e a filha magros, gente, vocês vão conhecer eles, né? A avó e a neta com sobrepeso. Porém, a Simone já emagreceu e perdeu aquela pochete que ela ia na academia com a ideia que ia perder. Olha que incrível. Ela falou, Lê, eu não vim aqui para emagrecer, eu vim para ajudar minha mãe e minha filha. E na última aula ela relatou que ela está sem pochete, gente. Ela falou, a minha barriga sumiu, e anos que eu faço academia, não conseguia, e a minha barriga sumiu, né? Por quê? Mudou a alimentação. Gente, ela está tão envolvida com tudo, está tão envolvida com o processo, está tão lindo, né? A família deles, assim, a avó já emagreceu 11 quilos. E a Lívia já emagreceu 8 quilos. Então, elas estão num processo, assim, tão de se reconhecer, de se conectar, né? E foi tão bonitinho que eu abri a janela para elas e a avó, Karina, falou, eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer, não quero fazer janela, não preciso da janela, né? Só me libera a manga, que ela estava com muita vontade de comer manga, porque agora ela falou que tinha ganhado muita manga e tal. E eu liberei a manga, porque o processo dela é um processo de saúde, né? É um processo que ela precisa mudar em relação à saúde, não é emagrecer. Então, vamos liberar a manga, por que não? Né? A manga é um nutriente bom, vai agregar aí na alimentação, e ela emagreceu num processo de melhorar a saúde, porque o cardiologista dela falou, a senhora precisa emagrecer. Dona Eníce, a senhora precisa emagrecer, né? Não tem... Ai, tá lindo, Cá, tá lindo. Eu quero fazer uma live com vocês. Eu quero fazer uma mentoria com vocês, com a família Cane e com a Karina, porque a Karina tem uma ligação muito legal com elas. Foi tão bonitinho, a Karina fez uma participação na mentoria delas e elas amaram, né? Então, assim, elas estão demais, sabe? A Simone tá assim, muda tudo para sábado. Eu quero todas as informações que eu tenho que receber para sábado, porque eu quero estar junto delas, né? Então, está sendo um diferencial para a família. Então, ela veio para melhorar a saúde, para emagrecer a neta. Ela já emagreceu mais que a neta, está tão empolgada que não quer nem fazer janela, né? E está melhorando a saúde. Cá, olha uma coisa interessante, né? Meninas, olha que coisa interessante. A dona Enícia, ela tem uma doença, né? Olha só, Márcia, que lindo, né? Ela tem uma doença que é um tremor, né, que ela tem, só que todos os dias, por volta de 18, 19 horas, ela sentava na sala e tinha um tremor muito acentuado, né, que isso incomodava muito ela, e assim, a família toda ficava muito preocupada, porque era uma cena até muito ruim. Ela não tem mais, tá? Faz 15 dias que ela se libertou disso. Ela não tem mais esses tremores. Não é a doença, tá, Cá? Eu esqueci o nome agora, que ela treme, né? Não é Parkinson também, é uma outra. Porém, aquela situação que ela tinha por volta de 18, 19 horas, que a gente já descobriu a causa, porque ela comia muita fruta ali no finalzinho da tarde. Então, ela dava picos muito altos, né? De insulina, e isso prejudicava esse processo dela de mudança que ela tinha, até porque ela tinha medicação, então ela achava que comendo a fruta, ela estava se alimentando para tomar medicação, só que isso, num conjunto, dava essa reação, e ela não tem mais, ela está tão feliz, né? Então, assim, gente, são mudanças. Então, eu quero que vocês comecem aí, né? Márcia, Karina, Elaine, Simone, quem mais está aqui na aula, que eu não estou vendo aqui na tela, quem mais vai entrar para assistir a aula? Gente, pensem em tudo que vocês conquistaram ao longo desse tempo que vocês estão comigo e venham participar
das minhas lives. Vai ser breve, não é aquela live inteira da Karina, aquela live inteira da Elaine, que vocês ficam perdidas, não sabem o que falar, fica com medo, não. É uma participação, tá? Eu quero que vocês entrem na minha live, contem o que realmente mudou na vida de vocês, estando dentro do programa Mente Magra, e é isso, tá? Não precisa contar história, a gente já fez live de todas vocês, acho que a Simone ainda não fez, nós vamos fazer, né? A Márcia também não. A gente já fez com a Elaine, a gente já fez com a Karina, tá lá gravado, tá lá registrado, mas agora eu preciso que você, minha aluna querida, participe para motivar outras pessoas. É o último Mente Magra do ano, a gente vai vir com uma nova fase, uma nova cara, tudo novo, né? Inclusive no clube, a gente está tentando fazer o melhor. Quero sugestões de vocês, quero que vocês coloquem lá. Gente, crítica também é crescimento, tá? Eu quero que vocês me critiquem também, não quero só elogio, não. Elogio é bom? É, mas só que ninguém vive só de elogio. Eu quero que vocês me apontem também as coisas que eu posso melhorar, as coisas que a gente pode melhorar dentro do clube. Porque hoje vocês são alunas vitalícias do clube. Então, eu preciso saber o que eu posso melhorar para quem vem, né, novo, e para você também, para você ter o melhor do conteúdo, né? Porque a gente sabe que a plataforma não é 100% o que vai dar certo, né? Que eu tenho muitas alunas aqui que nem entram na plataforma. Por isso que eu falo que o grupo é muito importante. A mentoria é muito importante. Por quê? Porque meu curso é vivo. É essa troca. É essa experiência, é o que a Simone fala, é o que a Karina fala, o que a Elaine, o que a Márcia, o que a Denise, o que a Simone. Gente, tem que ter essa interação, é a troca, tá? Inclusive, a Simone deu um relato aqui, não estava gravando ainda, né? Vocês ainda não tinham entrado, da previsão que eu coloquei ontem da Robertinha, lá, né? Que ontem era muito relacionado à parte de compulsão alimentar. Eu falei, eu quero colocar para vocês ficarem atentas, porque qualquer gatilho seria o momento, né? Então, gente, se o problema não é fome, a comida não é a solução. Então, vai atrás da solução do seu problema. Da Simone, lá no caso, era a situação do inventário que ela estava fazendo, do meu era da comida que eu estava enfrentando ali na hora, né? Olha só que louco, né? Eu estava enfrentando ali, numa reunião, que me colocaram tudo que eu não como, que eu não bebo. Tudo, gente, tudo. E eu sabia que eu tinha que passar por aquilo sem estresse. E eu dei um jeito de passar. Não sei se vocês também passaram por alguma situação, podia ter sido por volta das 14 horas ou depois, né? Mas a gente se preparou, porque a gente estava pronta para receber uma situação difícil naquele dia. E não era a comida que ia resolver. Porque se o problema não é fome, a comida não é a solução. Não vá pela solução da comida, tá? Você pode resolver isso de outras formas. Pensa, analisa a sua situação. Gente, tem uma palavra que eu não gosto de usar, que é problema. Eu não gosto de usar essa palavra. Porque problema, para mim, é algo assim, muito, muito forte, né? Então, eu falo que eu tenho situações na minha vida que eu preciso resolver. Porque quando eu falo situação, até a minha mente, né, começa a trabalhar para me ajudar a criar caminhos para resolver aquilo. Quando eu classifico como problema, é muito pesado. É muito pesado, né? Então, a gente não sabe o que é problema. É por isso que a gente tem que estar sempre olhando para o lado, vendo a situação do outro, para ver que o nosso é tão pequeno, não é mesmo? Que a gente pode resolver. Então, não classifiquem situações da vida de vocês como problema, e sim como situações que a gente vai resolver e tudo bem, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho? Márcia? Acho que ela não pode abrir o vídeo. Fala alguma coisa aí, Karina, Elaine, Simone tá trocando o bebê para a escola. Estou aqui no meu caldo de ossos. Eu quero fazer uma receita junto com vocês do caldo de ossos, mas só lá no clube, porque a gente está mais por dentro do que está acontecendo, né? É bom, a gente põe receita lá, mas como a gente colocou na nossa rotina, na minha rotina está sendo maravilhoso, gente. Eu estava contando para a Simone, em uma semana eu vi uma diferença incrível. Tremor essencial,
eu acho, né? Eu acho que é isso, sim. Isso, é esse mesmo nome que acho que a Simone falou, K, que ela tem. E aí tinha esse outro por volta, né? Ah, ó, beleza! Então, assim, esse tremor dela, que ela tem, é classificado como doença, não sei, né? Duas. Eita, nós! Tá bom, então. Agora, esse outro tremor que era realmente de alguma coisa que acontecia naquele momento, né? E a gente atribuiu à alimentação, porque depois que ela escreveu tudo, que a gente fez um diário, ela me passou certinho qual era a rotina dela, eu só pude atribuir à alimentação. E aí, o que a gente fez? A gente deu para a dona Enícia, para a Lívia também, né? Um jejum, não é jejum intermitente que elas estão fazendo ainda, né? Que a gente está treinando elas, mas é um jejum natural. Então, elas só comem realmente quando elas estão com fome, porque elas ainda estão num processo de conhecimento. E é uma estratégia diferente. Por que é uma estratégia diferente? Porque a Lívia tem, acho que 14 anos, se não me engano, né? Ela é uma adolescente, pode praticar o jejum intermitente, pode, sem problema algum, porém, tem que ter um acompanhamento mais de perto. Então, nós estamos somente no treino e ensinando a comer coisas certas, né? E a dona Enícia, por questão de saúde, né? Ela está tendo essa mudança na alimentação, que o jejum vai vir para contribuir, com certeza, numa escala, assim, enorme para ela, né? Porém, ela é uma pessoa de idade, gente. Então, é difícil a gente mudar hábitos, uma pessoa de idade, né? A pessoa depois dos 65, 70 anos, elas são mais resistentes. Não que seja impossível, porque eu tenho alunas até de 80 aqui, tá? Vocês sabem, né? Que a Silvia tem quase 80, Nossa, esqueci o nome dela, foi minha aluna por tantos anos, tá aqui na comunidade também. A Hilda, né? Então, todas elas adquiriram um jejum intermitente, fazem um jejum intermitente no horário que elas querem, tá? Elas não fazem de 24. Vocês já viram a Silvia brigar comigo no clube? Ela já discutiu comigo durante uma mentoria que ela não ia fazer, e eu disse tudo bem, né? Porque o tempo que ela faz está ótimo. São mais resistentes a certas mudanças, e tudo bem, tá? Por isso que a gente tem que ir com calma. Então, o que a gente está moldando? O que a gente está reformulando aí na família Cane? É realmente a alimentação com o jejum natural. E elas fazem, e muito tempo. Olha que interessante, né? Só que eu tenho certeza que a hora que eu estipulo o tempo, que eu falo agora, vamos fazer de 16, 18, que é o que a gente começa a fazer, né, nos 50 dias, que elas vão fazer os 50 dias agora, por isso que eu estou dando esse tempo para elas, elas conseguem entender um pouquinho melhor o processo, né? Então, foi exatamente assim com vocês também. Vocês começaram com um jejum natural, bem no comecinho, quando eu falava, né, nas 3 primeiras semanas ali, gente, vai observando, vai ficando e tal, e depois a gente entra com o processo mesmo. Agora você vai fazer 12 horas, agora 16, 18, né? E aí, consequentemente, você vai aumentando, é mais leve do que o jejum e oração, que a gente vai mudando dia após dia, né? Aquilo lá já é um nível mais escalado, porém a gente tem um resultado maravilhoso, mas a gente também está com o propósito da oração. E nos 50 dias a gente tem uma semana para adaptação, então é melhor. Por quê? Ali você está aprendendo algo para mudar a sua vida. Os desafios que eu faço, eles são apenas para dar o gatilho, a pessoa emagrece, e aí ela vê que ela é capaz, e aí ela vem para ficar com a gente nos 50 dias, tá? É bem por aí, tá bom, meninas? Então, a diferença, né, dos desafios, dos 50 dias e do processo de aprendizagem, que a gente sabe que a gente tem que ter um aprendizado. Tudo que vocês fizeram aqui foi questão de aprender, tá? Bom, meninas, vou encerrar nossa aula. Simone, quem está aqui na tela comigo agora, eu vou encerrar a gravação, mas eu quero dar um recadinho para vocês, tá? Não fechem ainda, tá bom? Beijinho, beijinho. E vamos juntas amanhã, vamos iniciar, então, as nossas 4 aulas gratuitas que você pode divulgar para toda a família, tá bom? Peraí.